tema da vigília e o tema da palavra é vestes espirituais. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: está vendo esta roupa que você está usando? Pode dizer. Estão vendo? Diga agora: estas não são as vestes que Deus colocou em você. As tuas vestes para Deus são espirituais. Amém? Daqui a pouco você vai entender isto. Você nunca mais vai ser o mesmo a partir de hoje. Suki anderiamando reke arabalabaso maná shakandaramanaga surya maná. Aleluias. Diga assim: tudo que Deus criou, Deus vestiu. Sim ou não? Deus criou a árvore e Deus vestiu a árvore com as folhas, a casca. Deus criou o lírio e nem Salomão se vestiu igual ao lírio. Deus vestiu o lírio. Deus criou os animais e vestiu os animais. Deus vestiu os animais. Se você for analisar, aleluia, você já parou para ver como os pássaros são vestidos? Sim ou não? Tem pássaro que você começa a olhar para aquele pássaro, você começa o quê? Admirar. Que coisa linda. Quem vestiu aquele pássaro? Deus. Quem já viu a zebra, pelo menos na televisão? É bonito ou não é? Quem vestiu a zebra? Quem já viu a águia? Ainda que seja na televisão. Você viu como a águia, a plumagem da águia é linda? Perfeita? Quem vestiu a águia? Oh meu Deus, só de falar dos animais eu já estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia. Quem já viu o urso? Ainda que seja na televisão, quem já viu? Quem vestiu o urso? Quem já viu o pinguim? Parece que está de smoking, não é? Sim ou não? Nós, para nos vestirmos igual a ele, temos que pagar caro. Deus vestiu ele de graça. Né? O pastor já está de pinguim hoje. Né? Aleluia. E o leão? Gente, que coisa linda é um leão, né? Sim ou não? Então Deus vestiu toda a criação. Eu te faço uma pergunta: por que que Deus criaria o homem e deixaria o homem nu? Por quê? Por que que Deus vestiria os lírios, as plantas, os animais e deixaria o seu filho nu? Adão era filho de Deus? Abra em Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas começa a genealogia de Jesus, ao contrário, né? Ele começa de José para terminar em Adão, né? Aqui ele começa a mostrar todos os pais, né? Lucas capítulo 3, versículo 38. A genealogia de Jesus começa no versículo 23, mas eu não vou ler tudo, eu vou ler só o 38. Começa aqui, ora, vou ler o 23 só para você entender. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de
José, filho de Eli. Eli, filho de Matate. Vai embora. Vai embora. Ok? Lá no versículo 38. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, filho de Adão. Filho de Deus. Adão era filho de Deus. Você veste o teu filho de qualquer jeito? Você não veste o teu filho de qualquer jeito. Então, irmãos, Deus vestiu o homem desde o jardim do Éden. Deus não deixou Adão nu. Daqui a pouco você vai entender tudo que eu estou falando. Vai ficando no espírito aí, que dê tempo de eu terminar, né? Salmo, capítulo 8. Salmo não tem capítulo, né? Salmo 8, verso 5. Então, nós estamos tão acostumados a falar capítulo, que até Salmo a gente fala capítulo, né? Salmo não tem capítulo, é número. Salmo 8, verso 5. Aleluia. Diz assim: fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra Adão era filho de Deus, e Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Alguma Bíblia está escrito menor do que Deus. Tem alguma que está escrito menor do que Deus? Está errado. Está errado. A tradução certa no original é melhor do que os anjos. Menor do que os anjos. Então Deus vestiu Adão do quê? De glória. Está escrito aqui que vestiu de glória e honra e o que é coroar? A palavra coroar é envolver, revestir e rodear. Então Deus envolveu Adão, revestiu Adão, rodeou Adão de glória. Deus vestiu Adão de glória. Quem está entendendo? Levante a mão. Aleluia. Deus vestiu Adão com as suas próprias vestes. Sim ou não? Porque Deus está vestido de majestade e Deus vestiu Adão com as suas próprias vestes. Deus vestiu o seu filho, porque nós vimos que Adão é filho de Deus, com as suas próprias vestes. O filho de um humano, ele veste o quê? Roupa de humano. Agora o filho de Deus, ele está vestindo as vestimentas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, Adão foi vestido de glória. Salmo 93. Deus vestiu com as vestes dele. Então vamos ver quais são as vestes de Deus. Salmo 93. Acharam? Salmo 93. O Senhor reina, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu. O Senhor se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Então o Senhor reina, o Senhor se revestiu e vestiu de majestade, o Senhor se revestiu e se cingiu de glória. Então as vestimentas de Adão eram as mesmas vestimentas do Senhor. Qual eram as vestimentas de Adão? Vestimentas de glória, de autoridade, de poder. Estas eram as vestimentas de Adão, meu irmão e minha irmã. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Irmãos, durante 2000 anos, você, eu, acreditávamos que Adão vivia nu no jardim do Éden. É verdade ou não é? Nu. Peladão, puxando Eva pelo cabelo, vem Eva, como se ele fosse um cavernícola, um homem da caverna. Quem está entendendo? Irmãos, o Brasil é um país que ele vem do catolicismo.
Sim ou não? E naquelas aulas de catequese que nós tínhamos, qual era o desenho que aparecia de Adão e Eva? Adão e Eva nus. Quem está entendendo? Né? O cabelo tudo espatalhafado e uma serpente enrolada na árvore. Era assim ou não era? Esta é a imagem que foi passada para nós. Quem está entendendo? Então esta era a imagem, a mesma imagem. Qual é a imagem que nós recebemos de Cristo? Antigamente, hoje não, hoje mudou. Mas qual era a imagem? Jesus, um bebezinho, coitadinho na manjedoura, todo peladinho. Sim ou não? Ou então a imagem dele, todo ensanguentado, na cruz, ali, todo martirizado. Esta é a imagem que nós recebemos, a vida toda que foi passado para nós. Então hoje o Senhor está desconstruindo esta imagem. Hoje o Senhor está desconstruindo, meu irmão, tudo isto. Por quê? Tudo isto mostra que a criação de Deus seria o quê? A escória da terra seria levado de qualquer maneira, e Deus não criou o homem para viver de qualquer maneira. Você sabe para que Deus criou o homem? Para adorar e para representá-lo na terra. Você é um representante de Deus nesta terra. Nós somos representantes de Deus nesta terra. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Adão foi rei, Adão foi sacerdote. Por quê? Porque ele tinha reino e domínio. Ele reinava e ele dominava sobre a terra. Era assim ou não era? E um rei se veste de qualquer jeito? Um sacerdote se veste de qualquer jeito? Não. A roupa que você veste representa a autoridade que você tem, principalmente um reino. Quem está entendendo? Soldado não veste a mesma roupa que um capitão, veste? Capitão não veste a mesma roupa que um coronel, veste? Coronel não veste a mesma roupa que um general, veste? General não veste a mesma roupa que um rei veste, veste? Não. O que você veste representa quem você é. Isto no mundo físico e no mundo espiritual. Representa quem você é. A autoridade de Adão estava onde? Nas suas vestimentas. Nas suas vestimentas. Vou dar um exemplo para você. Eu já dei isso aqui lá no Zumbi, mas vou dar aqui hoje esse exemplo. Você está indo em uma rodovia 100 por hora, né? 100 por hora. Tem uns aqui que eu sei que anda mais, né? Mas tudo bem. Você está indo a 100 por hora. Você vê um camarada lá, cabelo tudo bagunçado, sem camisa, o short lá no meio da poupança, né? Descalço, fazendo assim para você. Pare, pare. Você vai parar? Você vai desviar. Você não vai passar por cima dele, mas você vai desviar e vai embora. É assim ou não é? Agora você vê um camarada todo fardado, boina, a farda, né? As insígnias aqui, né? O emblema, né? Ele coloca uns cones ali, e ali ele ainda fica com uma lanterna luminosa, fazendo assim para você. Pare. Você vai fazer o quê? Você vai diminuir a velocidade e você vai parar. Por que você parou? Mas você viu a autoridade nele através do quê? Da vestimenta dele.
Você viu a autoridade nele através das suas vestes. O outro que não estava vestido, você foi embora, porque ele não representava nenhuma autoridade. Não representava nenhuma autoridade. Quem está entendendo? Irmãos, por que aonde Jesus passava, as pessoas olhavam para ele e chamavam Jesus de mestre? Por quê? Por causa das vestes que ele vestia. Vestes de mestre. As vestes mostravam que ele era mestre, que ele tinha autoridade de mestre, e por onde ele passava, as pessoas o chamavam de mestre. O que os soldados sortearam quando Jesus estava na cruz? O que eles sortearam para ficar? A túnica que representava que Jesus era mestre. Quem está entendendo? A túnica de Jesus foi sorteada, porque aquela túnica mostrava que ele era mestre. Aleluias. Então, irmãos, a autoridade de Adão estava naquilo que ele vestia. Por que a pessoa respeita o policial? Porque o policial representa uma autoridade, seja federal, seja estadual ou municipal. Ele está representando a autoridade da farda que ele veste, está representando uma autoridade que ele representa. E você se submete àquela autoridade. Se você desrespeitar aquela autoridade que está naquela farda, você está desrespeitando a autoridade que ele representa. Todos estão entendendo? Acho que está ficando bem claro, né? Está dando para entender. Aleluia. Quando Adão exercia a autoridade e o domínio sobre a terra, a criação se submetia, os animais se submetiam, a matéria se submetia, mas não por causa de Adão, mas por causa da autoridade que ele vestia. A autoridade que Adão vestia, a criação se submetia a Deus e não a Adão, por causa da autoridade das vestes de Adão. A criação não obedecia simplesmente a Adão, ela obedecia o homem, mas através da autoridade que estava na vida dele. Os peixes obedeciam a Adão, né? Os animais obedeciam a Adão. Por quê? Porque Adão estava coroado, rodeado, vestido, revestido da glória de Deus. Aleluia. Irmãos, daqui a pouco você vai entender o que eu vou falar, eu vou explicar melhor. Adão, quando ele comeu do fruto do conhecimento, da ciência do bem e do mal, ele já estava pecando antes. Eu vou te explicar daqui a pouco. Amém? Daqui a pouco você vai entender. Agora eu quero falar de outro que pecou. Outro que pecou e não morreu por um tempo. Ele estava pecando, ele estava errando, mas ele não morreu por um tempo. Estou falando de Lúcifer, ok? Estou falando de Lúcifer. Abre a tua Bíblia em Ezequiel 28, versículo 18. Pela multidão das tuas, foi um pecado só? Multidão, muitos. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, te contemplam.
multidão de pecados. Não foi só um pecado. Lúcifer já estava pecando há muito tempo. Há muito tempo. Só que ele continuava lá. Sim ou não? Lúcifer estava pecando, ele continuava lá. Continuava lá onde? Aonde? No céu? Quem acha que é no céu? Quem acha? Não tenha vergonha não. Quem acha que é no céu? Lúcifer não morava no céu. Não, apóstolo. Mas ele caiu do céu. A pessoa pode cair de avião, mas não mora no céu. Sim ou não? Verdade ou não é? Lúcifer não morava no céu. Eu já preguei que ele morava no céu. Quem já pregou que ele morava no céu? Levante a mão. Eu já preguei que ele era regente do coral celestial. Quem já pregou também? Mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Aonde que Lúcifer morava então, apóstolo? Na terra. Eu vou provar. Eu vou provar para você que ele morava na terra. Quem quer saber? Está no mesmo capítulo, versículo 12. Mesmo capítulo, 28, 12. Vamos lá? Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no... Estava onde? No Éden, jardim de Deus. Lúcifer era guardião do Éden, guardião do jardim de Deus. Quem entendeu? Vamos lá? Vou ler mais um pouquinho. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade. Iniquidade é pior do que pecado. Aqui fala que ele era coberto com pedras, né? Conte para mim aí quantas pedras tem, por favor. Conte aí, no versículo 13. Conte quantas pedras tem. Quantas? 10 ou 9? 9, porque ouro não é pedra. Ouro é mineral. O senhor ouviu, né? O senhor já tinha escutado. Eu não tinha pregado, mas eu tinha falado sobre isso, né? Então, irmãos, daqui a pouco você vai entender isso aí. Por que faltava pedras e Lúcifer estava querendo colocar ouro? Nós vamos chegar lá. Vai ficando curioso aí, que está ficando bom o negócio. Quero que vocês fiquem bem curiosos. Quem está assistindo também. Ok? Quem já ouviu falar das vestimentas de um sacerdote? Sacerdote tinha as vestimentas ou não? O sacerdote não representava a autoridade de Deus? E ele tinha as vestimentas, ok? As pedras eram a cobertura do peitoral do sacerdote, do éfode, ok? As pedras eram a cobertura. Lúcifer era o guardião do jardim de Deus, era um querubim, estava em santuários, ele tinha
todos os acessos, ele não tinha restrição, ele entrava e saía onde ele queria. Ele tinha todos os acessos. Pelo mesmo motivo, porque ele tinha uma vestidura espiritual. Uma vestidura espiritual. E esta vestidura lhe dava, diga, autoridade. Repita, vestidura espiritual me dá autoridade. Amém? Aleluia. Deus queria matar Lúcifer desde o primeiro pecado que ele cometeu. Mas Deus não fez isto, né? Mas Lúcifer morreu. Morreu ou não? Morreu. Morreu. Porque qual é a vida do Espírito? Eu já falei aqui uma vez. A vida do Espírito é a luz. A luz de Deus que brilha no nosso espírito. Então a vida de um espírito é a luz. E quando um espírito morre, ele perde a luz. E se ele perde a luz, ele se torna Satanás, ele se torna trevas. E ao invés de ser querubim ungido, ele passa a ser enganador. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus não poderia matar Lúcifer, né? Retirar a luz, porque Lúcifer estava vestido com a vestimenta que representava quem? O próprio Deus. A vestimenta de Lúcifer representava o próprio Deus. Enquanto um homem, um anjo, um querubim está vestido de autoridade, Deus não pode matá-lo. É forte ou não é? Né? Porque a autoridade de Deus representa o próprio Deus. A autoridade de Deus que está na tua vida, na minha vida, representa o próprio Deus. Merece um glória mais forte isso aí. Amém? Aleluia. Porque o reino de Deus é o reino que nunca vai se levantar contra ele mesmo. Deus não vai se levantar contra o seu próprio reino. Porque um reino dividido não subsiste, não prospera. É por isso que existe muita liderança que está no erro, ok? Que está no pecado, que está fazendo coisa errada. E você olha, a pessoa continua lá. A pessoa continua lá. Por que Deus não mata? Porque Deus não pode tocar na sua própria autoridade. Para Deus matar, Deus vai ter que tirar a autoridade daquela pessoa, as vestes espirituais dela. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus já tinha o projeto para matar Lúcifer, ok? Mas Deus nunca vai se levantar contra a sua própria autoridade, contra o seu próprio reino. Sabe quem entendeu muito bem isto? A respeito de autoridade? Um rei chamado Davi. Davi, ele é um exemplo, ele entendeu muito bem isto. Davi não tocou, né, em Saul, porque Davi sabia que a unção de Deus ainda estava em Saul. E se Davi tocasse em Saul, Davi estaria tocando no próprio. E ai daquele que tocar, né, irmãos? Davi sabia que se ele tocasse em Saul, ele estaria tocando no próprio. Cuidado, irmão, cuidado com os ungidos de Deus, viu? Estou falando ungido, viu? Pessoa que tem vida no altar. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Por isso uma pessoa que tem autoridade, ela pode permanecer no erro por muito tempo. Saul permaneceu. Davi foi ungido a rei, Saul permaneceu ali mais 17 anos. 13 anos, perdão. 13 anos. E ele estava no erro.
Até bruxos ele consultou. Sim ou não? Quem está entendendo, diga aleluia. Só existe uma maneira de Deus tirar a autoridade de um homem que recebeu a autoridade. Qual é? Matando. Mas Deus não pode tocar naquele que está vestido dele. Deus não se levanta contra a sua própria autoridade. Lúcifer estava vestido de vestes sacerdotais que representavam o próprio Deus. Deus é o Deus que respeita a autoridade. Se Deus se levantar contra a sua própria autoridade, seria um reino dividido. E como eu acabei de falar há pouco, um reino dividido não prospera, não subsiste. Agora você vai entender. Daqui a pouco você vai... Deixa Lúcifer de lado. Daqui a pouco nós vamos lá voltar para Lúcifer. Tá bom? As vestes sacerdotais. Ok? A autoridade que Deus deu aos sacerdotes levitas era representada pelas suas vestes. Entenda que tudo que Deus faz fisicamente em Êxodo é derivado daquilo que é espiritual. Deus fez uma roupa, sacerdotal para o sacerdote, representando aquilo que estava, tudo que está em Êxodo representa aquilo que está no céu, ok? Quando os sacerdotes estavam vestidos com aquelas vestes feitas, as vestes foi feita por quem? Não, as vestes foi dada por Deus, mas foi feita por mão de homens. Mas como foi Deus quem deu, Deus colocou autoridade sobre aquelas vestes. Quem está entendendo, diga aleluia. Eles estavam representando o próprio Deus. Por quê? Tudo que acontece no mundo físico é sombra daquilo que está acontecendo no mundo. Hebreus 8, versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Algumas Bíblias está sacrifício, ok? Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Então, eles, os sacerdotes, eles representavam uma sombra, mas o verdadeiro é o que está no Espírito. O verdadeiro é o que está no Espírito. Eles representavam uma sombra, mas o verdadeiro é o que está no Espírito. Os sacerdotes carregavam a arca de Deus. A arca de Deus, ela era feita de madeira de acácia, sim ou não? Revestida de ouro, ok? A madeira de acácia, a arca, ela aponta para Cristo, é sombra. É sombra, era a sombra da glória de Cristo. A madeira representa a vida humana de Cristo. E o ouro, a divindade. A divindade. Quem está entendendo, diga amém. Então os sacerdotes, eles carregavam a arca, eles carregavam a glória de Deus. E um homem chamado Uzá. Muitos aqui já pregaram talvez sobre Uzá, sim ou não? Um homem chamado Uzá, quando Davi mandou buscar a arca, que os bois tropeçaram, que a arca iria cair, Uzá foi lá para segurar a arca. E o que aconteceu? Por que Uzá morreu? Por quê? Porque ele não tinha a autoridade dada por Deus para tocar na arca. Os levitas eram autoridades e tinham que ser, além de levitas, sacerdotes, vestidos com a autoridade de Deus para carregar a arca. Então todos que estão vestidos com as vestes espirituais, alegre o teu coração, porque você carrega a glória de Deus nos teus ombros. Você carrega a glória de Deus na tua vida. E falando de sacerdote, Deus levantou um sacerdote chamado Arão. Por que Deus levantou Arão?
Quem sabe? Quem sabe? Vocês sabem, fala aí. Não tenha medo não. Por que Deus levantou Arão para estar ao lado de Moisés? Hã? Por que, irmãos? Porque Moisés era gago? Quem já pregou que Moisés era gago? Levanta a mão, não tenha vergonha não. Eu já preguei. Moisés nunca foi gago, irmãos. Prove, apóstolo. Vou provar. Vou provar. Moisés nunca foi gago. Moisés era meio covarde, meio medroso. Então Deus teve que levantar Arão para ficar do lado dele. Né, irmãos? Vou ter que colocar um cabo aqui do lado dele aqui, porque senão ele... Quando fala que Moisés era pesado de lábio, ele não era gago. Ele tinha às vezes dificuldade de se comunicar, mas ele não era gago. Quem está entendendo? Prove, apóstolo, que Moisés não era gago. Moisés era extremamente eloquente. Posso provar? Atos capítulo 7, versículo 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e... Era gago? Está aqui, ó. Moisés era eloquente, poderoso em palavras e obras. Ele foi educado dentro do palácio. Ele foi educado para ser faraó, substituir a faraó. Moisés nunca foi gago. Quem está entendendo? Então Deus levantou Arão para quê? Para auxiliar, porque Arão estava ali, era o co-pastor de Moisés. Era o co-pastor. Mas na primeira oportunidade Arão pisou na bola. E feio. Sim ou não? Moisés subiu o monte para jejuar 40 dias e 40 noites, né? Quando Moisés voltou lá, o que Arão tinha feito? Imagine você deixar o teu co-pastor, o teu pastor auxiliar na igreja, e quando você volta ele mudou tudo na igreja. Não, agora aqui ninguém adora mais o Deus, não, aqui esse aqui é o Deus que tirou vocês lá do Egito. Então Arão pisou feio na bola. Ele levou o povo à idolatria. E não foi só isto, teve coisa pior. Arão fez coisa pior. Às vezes você confia numa pessoa e aquela pessoa não é a pessoa que você pensava que é. Então cuidado, né? Arão fez coisa pior. Arão levou o povo a adorar Moloque, a fazer sacrifício de crianças. Moloque era aquele Deus que as pessoas sacrificavam crianças. Olha aí, ó. Vamos lá. Atos capítulo 7, versículo 40. Disse Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura se oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do Deus Refã, figuras que fizestes para adorar, porque vos trarei para além da Babilônia. Então está aqui, ó. Além do bezerro, eles fizeram tendas, né? Sacrifício, está aqui dizendo, sacrifício, vítimas de sacrifício no deserto, né? Fizeram tabernáculo para Moloque e a estrela do Deus
renfa. Então, Arão pisou feio na bola, irmãos. Pisou feio. Quem está entendendo? Não foi só isso, tem mais. Tem mais, apóstolo? Tem mais. Números 12. Arão ficou rebelde e disse: Deus só fala com Moisés, porventura Deus não pode falar por nós? Números 12, versos 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Quando ele disse isto, ele estava dizendo: eu acho que eu sou melhor do que Moisés. Eu acho que Deus pode me usar mais do que Moisés, eu faço melhor. Ele se tornou insubmisso. Quem está entendendo? Ser submisso não é você concordar, você fala: não, eu concordo, por isso eu sou submisso. Ser submisso é quando você não concorda, mas você se submete, porque você aí sim é submisso. Você se submete. Irmãos, cuidado, hein? Cuidado. Se você acha: não, eu sou melhor do que o meu pastor, eu sou melhor do que o meu apóstolo. Cuidado. Muito cuidado. Deus levantou autoridades. E se você não se submete à autoridade, você não se submete ao próprio Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Por que não aconteceu nada com Arão? Você sabe por quê? Ele levou o povo à idolatria. Ele levou o povo a fazer sacrifício de crianças a Moloque. Ele se levantou contra Moisés. Miriam ficou leprosa, ele não. Depois você leia, continua lendo aí, você vai ver que Miriam ficou leprosa, mas com ele não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada com Arão? Porque ele estava vestido de vestes sacerdotais. E quer saber de uma coisa? Ele não tirava as vestes nem para dormir. Porque ele sabia que se ele tirasse, morreria. Quem está entendendo? Ele não tirava as vestes nem para dormir. Deus não podia tocar em Arão, porque Arão estava vestido de Deus, com as vestes sacerdotais, que foi dada pelo próprio Deus, foi feita pela mão do homem, mas foi dada pelo próprio Deus. Só que Deus planejou a morte de Arão. Está na Bíblia? Sim. Números capítulo 20, versículo 22, a seguir. Qual é o título aí? Qual é o título? A morte de Arão. Diz assim: então partiram para Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e Arão, no monte, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois foste o quê? Foste o quê? Rebeldes às minhas palavras nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faz-o subir ao monte Or. Depois despe, tira a roupa de Arão, despe Arão das suas vestes, e vestes com ela a Eleazar seu filho,
porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte de Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão por 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Enquanto ele estava vestido com a autoridade de Deus, ele não pôde morrer. Enquanto ele estava vestido com a autoridade de Deus, ele não pôde morrer. Por quê? Ele estava vestido com a glória de Deus. Se Deus matasse Arão com as vestes, a glória de Deus estaria nas vestes, e Arão ressuscitaria. Porque a glória estava ali, morreu, mas a glória estava, ressuscita. Quem está entendendo? Quando a glória de Deus está, irmão, pode ser até no osso. Caiu na cova, ó, ressuscita. Quem está entendendo? Diga aleluia. É a mesma coisa. Para Deus matar Adão, ele teve que tirar as vestes de Adão. Perdão, para Deus matar Arão, ele teve que tirar as vestes de Arão e colocar em Eleazar seu filho. Lúcifer estava vestido com toda a cobertura de Deus. Nós lemos lá em Ezequiel, estava ou não estava? E toda a cobertura de Deus são 12 pedras. Quantas pedras? O éfode dos sacerdotes possuíam 12 pedras. Êxodo capítulo 28, versículo 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás. De ouro, de estofa azul e púrpura, carmesim e linho fino, retorcido o farás. Quadrado duplo será 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocará nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira, diamante. A terceira ordem será jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será berilo, ônix e jaspe. Essas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Quantas pedras? Quantas pedras tinham? 12. Ok? Colocada no ouro, ali tinha 12 pedras. Quem se lembra que Jesus falou para Pedro que ele seria uma pedra? Sim ou não? E tu és Petros, Pedro, uma pedra, e sobre esta revelação edificarei a minha igreja. Nós somos como pedras preciosas na mão do Senhor. Essas pedras colocadas onde? No ouro, na divindade de Deus, começa o que? A reluzir a divindade, a glória de Deus, a reluzir o poder de Deus. Nós somos pedras colocadas, aleluia, na divindade do Senhor, refletindo a glória de Deus. Oh, glória, aleluia. Como estava a veste de Lúcifer? Tinha quantas pedras? Tinha quantas pedras? O ouro estava substituindo quantas pedras? 3, né? Vamos lá em Ezequiel de novo, 28. O ouro, ele estava querendo substituir 3 pedras da veste sacerdotal por ouro.
Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, 9 pedras. E de ouro se fizeram os engastes, os ornamentos, no dia em que fosse criado, para eles ser preparados. Então, você pode prestar atenção. O ouro significa o quê? Diga, divindade. O que Lúcifer estava querendo? A divindade, ocupar a divindade de Deus. Eu estou preparando um estudo para vocês. Lúcifer não queria o trono de Deus, queria? Ele queria estar acima do trono de Deus. E qual é o nome que Deus colocou sobre todo nome? Qual é o nome? Lúcifer queria o lugar de Jesus. Eu estou preparando esse estudo para dar para vocês. É forte também. Quem está entendendo? Então, quando ele, meus amados irmãos, começou a tirar as pedras preciosas ali, as 3 pedras, e colocar o ouro, né? O ouro. As suas vestes espirituais não estavam completas. Estavam completas? Não estavam. Não estavam completas. Então, irmãos, o que aconteceu? Se as vestes espirituais não estavam completas, ele não estava vestido com a glória de Deus por completo. E o que Deus fez? Matou Lúcifer. Tirou a luz dele. E agora ele é trevas. Ele é trevas. Quem está entendendo? Então, tudo que Deus criou, né? Deus vestiu. Tudo que Deus criou, Deus vestiu. E eu pergunto para vocês, mais uma vez, qual eram as vestimentas de Adão? As vestimentas de Deus, do próprio Deus, né? Salmo 8:5, Adão estava vestido de glória e honra. Adão estava vestido da glória de Deus. Deus não disse: o dia que pecar, morrereis. Deus disse o quê? O dia que comerdes deste fruto, certamente morrerás. Adão já estava pecando porque a revelação que Deus dava no jardim do Éden era para Eva ou era para Adão? Para Adão. Adão recebia. Deus falava com Adão e Adão transmitia para Eva. E o que aconteceu, irmãos? Adão pecou por quê? Qual era a função de Adão? Orientar Eva, cuidar Eva, falar: olha, Deus falou que não é para comer desse fruto, não vamos comer. Você sabe por que Adão também comeu? Porque era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele foi tão burro que ele falou: eu vou comer e vou ser igual a Deus. Mas ele já era igual a Deus. Ele já era igual a Deus. Irmãos, a primeira coisa que Adão viu quando ele comeu o fruto, qual foi a primeira coisa? Ele viu que estava nu. Por quê? Naquele momento, Deus tirou as suas vestes de glória. Deus tirou as suas vestes de glória. Adão estava o tempo inteiro no jardim, junto com Eva, e Adão nunca tinha visto que estava nu. Nunca tinha visto. Nunca tinha sentido vergonha. Mas neste momento ele sentiu vergonha. Por quê? No momento que ele comeu do fruto, ele morreu. De que forma que ele morreu? Espiritualmente.
Deus tirou as vestes espirituais de Adão. Eles morreram espiritualmente. Eles continuaram vivos na carne, mas a glória de Deus que estava na vida deles saiu. A glória de Deus saiu. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Aconteceu com Adão, aconteceu com Lúcifer e aconteceu com Arão. Moisés tirou as vestes de Arão e colocou as vestes em Eleazar, filho de Arão. Olha aí, ó. Tirou do pai, né? Tirou ali. Deus tirou de Arão e colocou Eleazar, filho de Arão. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Mas eu acredito que quando Deus tirou as vestes de glória de Adão, Ele colocou em uma pessoa. Alguém sabe quem é? Chuta aí. Só vou dar uma dica. 1 Coríntios 15, 45, vamos lá. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Deus tira as vestes de Adão e coloca em Jesus Cristo, aleluia. Coloca no Senhor Jesus. Ali Adão morre. Ali a comunhão é quebrada. Mateus capítulo 18, versículo 11. Mateus capítulo 18, versículo 11. Vai começar a esquentar, hein? Oh glória. Mateus 18, 11. Acharam? Olha aí, ó. Por que o Senhor tirou de Adão e colocou em Jesus? Porque quando Adão pecou, a comunhão foi perdida, o homem morreu espiritualmente, o homem estava morto espiritualmente, mas a palavra diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, aleluia. Ele veio trazer a comunhão, ele veio restaurar a comunhão, ele veio salvar o que havia perdido, ele veio restaurar o reino de Deus, a autoridade de Deus na vida do homem, a autoridade de Deus na vida da mulher. Ele veio restaurar aquilo que havia perdido. O último Adão, não tem ninguém depois dele, não tem ninguém, ele é o último Adão. Só está começando a palavra. Aleluia. Shakandaramaná, Shemaná, aleluia. Você pode ver que quando Cristo veio à terra, tudo obedecia a Cristo. O vento obedecia, o mar obedecia. Jesus falou para os peixes: ei, esse pescador não pegou nada a noite inteira, entre na rede dele. Os peixes obedeceram. As enfermidades obedeciam, as doenças obedeciam, os demônios obedeciam. Como a terra obedecia a Adão, agora o reino foi restaurado e começou a obedecer ao Cristo vivo. Shabacandaramananá, Shacandarabalabala. Aleluia. Ele vem. Por que obedecia? Porque quando olhava para Cristo via o que? A autoridade de Deus na vida dele. A autoridade de Deus na vida dele. Aleluia. Shacandaramanai, Shabalá. Vai esquentar mais ainda, vai pegar fogo.
Shabalabassurianda lamanai. Mateus 17. Mateus 17. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres. Acharam? Isso aqui é forte, irmãos. Hoje você vai entender a transfiguração. 6 dias depois levantou-se Jesus consigo e Pedro, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não é como a neve, é como o quê? Como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Irmãos, Jesus chamou 3 discípulos, levou para o monte, e lá no monte, eles viram as vestes espirituais de Jesus. Eles não viram Jesus vestido com esta roupa. Eles não viram Jesus vestido com a túnica. Eles viram Jesus vestido com as vestes espirituais. Com as vestes espirituais. Eu acredito que naquele momento Jesus estava mostrando: olha, este aqui eram as vestes que estavam em Adão, agora está em mim. Estas são as vestes da autoridade que Deus colocou na minha vida. Estas são as vestes, aleluia, que eu estou me vestindo. Estas são as vestes que Deus me colocou para restaurar o reino de Deus nesta terra. E tem uma revelação forte aqui, irmãos. Tem uma revelação forte. Apareceram Moisés e Elias. Para qualquer judeu, se você falar Moisés e Elias, Moisés e os profetas, né? Moisés e os profetas, Moisés e os profetas. Até o próprio Jesus, na parábola de Lázaro e o rico, ele falou Moisés e os profetas. Moisés representava a lei, a palavra. Elias representava os profetas pelo sinal, pelos prodígios que Deus. Elias era como se fosse o pai dos profetas. Qual é a revelação, apóstolo? A revelação, meu irmão, minha irmã, para o teu ministério ser completo, para o teu ministério ser completo, tem que ter Moisés e os profetas, Moisés e Elias. Como assim? Tem que ter palavra, tem que ter poder, tem que ter palavra, tem que ter poder. Se tiver só palavra, está incompleto. Se tiver só poder, está incompleto. Tem que ter a palavra, tem que ter o poder. A palavra não anda sozinha, o poder não anda sozinho. Tem que ter a palavra, tem que ter o poder. Shabalabalas. Eu estou buscando o poder, sem palavra está incompleto. Estou buscando a palavra, sem o poder está incompleto. Tem que ter os dois. Aleluia. Então Jesus mostrou as vestes espirituais a 3 discípulos. Aleluia. Oh glória. Agora eu vou falar por que Jesus amaldiçoou a figueira. Mateus capítulo 21, versículo 18.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Lamanai andarás. Iria canto isso e anderias. Nubias turiam deixam de candoramana. Yarabasuramana. Estás aqui, tocando os corações. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não achando senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Depois que Jesus desce do monte, 3 capítulos depois, alguns dias depois que Jesus mostra as suas vestes espirituais para os discípulos, para os 3 discípulos, ele desce, ele vê uma figueira. Jesus nunca amaldiçoou ninguém, nem aqueles que matavam Jesus ele amaldiçoou, nem aqueles que cuspiam em Jesus ele amaldiçoou, nem aqueles que falaram que ele era Beelzebu, príncipe dos demônios, ele amaldiçoou. E por que ele amaldiçoou a figueira, apóstolo? A única coisa que Jesus amaldiçoou foi a... Agora eu faço uma pergunta. Olha a revelação. Quando Adão e Eva pecaram, que eles viram que ele estava nu, eles se vestiram do quê? Se vestiram do quê? Da folha da figueira. Jesus olhou para a figueira e disse: nunca mais você vai cobrir a glória, nunca mais você vai encobrir a glória, nunca mais o homem vai precisar se vestir de folha de figueira, nunca mais. Quando? Quando Adão e Eva se vestiram da folha de figueira, eles tentaram o quê? Ah não, vamos colocar aqui, porque a glória se foi, mas agora nós temos a folha de figueira. Ei, a folha de figueira é o quê? É aquilo que quer cobrir a glória de Deus na tua vida, é aquilo que você mesmo cria, é aquilo que você mesmo inventa. Quem colocou as vestes, meu irmão e minha irmã, de folha de figueira, e Adão e Eva, foram eles mesmos, porque eles estavam querendo cobrir. Mas o Senhor Jesus olhou e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Sabe por quê? Porque agora não vai precisar o homem mais querer cobrir a glória, porque agora eu trago a restauração da glória sobre a terra, eu trago a restauração do reino sobre a terra. Agora o homem nunca mais vai se vestir de figueira, o homem nunca mais vai se vestir de figueira. Agora o homem vai se vestir da minha glória, o homem vai se vestir do meu poder. Chacandarabalas. Quais são as folhas de figueira nos nossos dias? Aqueles que querem cobrir a glória de Deus, entregando indulgência nas igrejas. Não tem glória, eles entregam a fitinha. Não tem glória, eles entregam a rosa. Não tem glória, eles entregam o cajado. Não tem glória, eles entregam a vassoura. Não tem glória, eles entregam a pedra. Não tem glória, eles entregam a rosa. Mas Jesus, aleluia, ele tirou as folhas de figueira, e eu venho amaldiçoar todas as obras da figueira. Esta obra aqui, ela veio para amaldiçoar as folhas de figueira, aquilo que quer substituir a glória de Deus. Aleluia. O Senhor, ele restaurou o reino, as vestimentas espirituais ele está colocando em nós, ele está colocando na minha vida, na tua vida. Nós amaldiçoamos agora toda obra da figueira. Sabe por quê? Não precisamos disso, porque a glória de Deus está na minha vida, a glória de Deus está na tua vida, a glória de Deus está na nossa vida. Não precisamos ter
tentar encobrir a glória, porque a glória se manifesta através das vestes espirituais. Não acabou ainda não. Eu me rasgo por inteiro, faz tu. Sabe o que Jesus veio fazer? Trazer esta glória sobre a minha vida, trazer essa glória, as vestes espirituais. João capítulo 17. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. João capítulo 17, versículo 5. E agora, alguns dias antes de Jesus morrer, alguns dias antes de Jesus ser crucificado, ele ora ao Pai. Ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Com a glória que eu tive contigo antes da fundação. Glorifica-me. Está chegando a minha hora, disse o Senhor. Glorifica-me, Pai, com aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. E Ele não para por aí. Está preparado para receber. Versículo 22. Aleluia. Versículo 22. Diz assim. Acharam? E eu lhes tenho dado, algumas Bíblias transmitido, a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. O que Jesus estava falando? Senhor, aquela glória que o Senhor tem me dado, que o Senhor me deu, eu estou dando para eles. Eu estou dando para eles, para que eles sejam um comigo, para que eles tenham a mesma glória que eu tenho, para que eles tenham a mesma autoridade que eu tenho, para que eles tenham a mesma unção que eu tenho, para que eles façam a obra que eu faço, e façam maiores do que esta. Ei, Jesus, Ele disse: Pai, eu estou entregando para eles as vestes espirituais, a glória que o Senhor me deu, eu também estou entregando a eles, para que eles sejam um comigo, para que eles continuem a obra, para que eles façam a tua obra, a glória que tu me deste, eu estou dando para ele. Você sabe por quê? O diabo olha para você e te obedece, porque ele vê as vestes espirituais que Cristo colocou em você. Você sabe por que a enfermidade que você ora desaparece nas pessoas? Porque ela vê as vestes espirituais que está em você. Elas vê as vestes espirituais. Aleluia. O Senhor, Ele colocou as vestes dele na tua vida, na minha vida. Nós estamos revestidos de vestes espirituais. As tuas vestes para Deus não são estas aí não, que você está vestindo. São vestes sacerdotais. Aleluia! São vestes sacerdotais. São vestes sacerdotais. São vestes sacerdotais. As vestes que você está vestindo são vestes sacerdotais. São vestes de autoridade. A natureza olha para você e vê as vestes espirituais. Aleluia! Os demônios olham para você e veem as vestes espirituais. Os anjos olham para você
veem as vestes espirituais. É o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1. É o poder e tua é a glória para sempre. Já fica de pé. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Versículo 6. Acharam? E nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Capítulo 5. Versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. E para nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes. Reis e reinarão sobre a. Se você é sacerdote, você tem vestes. Se você é sacerdote, você tem vestes. A glória de Deus está aí, ó. A glória de Deus está aí na tua vida. A unção de Deus está na tua vida. O poder do Espírito Santo está na tua vida. Porque na tua vida você está vestido como sacerdote, como sacerdotisa, vestes espirituais. A autoridade de Deus está aí, porque você tem vestes espirituais. A partir de hoje, irmão, a partir de hoje, irmã, você vai olhar para os problemas, você vai dar a ordem sobre a natureza, a ordem sobre o mar, sobre o vento, a ordem. Por quê? Porque o Senhor, Ele deu autoridade a você, Ele te revestiu com as vestes espirituais, as vestes sacerdotais que estão colocadas na tua vida, te revestem de Deus. Ei! Você está vestido do próprio Deus! Você está vestido do próprio Deus! Você está vestida do próprio Deus! Receba aí, receba a glória, esta glória que há muito tempo você não sentia, esta glória que há muito tempo você não sentia. Sinta, você está vestido do próprio Deus! Você está vestida do próprio Deus. Receba lá, maná. Chacandarabala. Suribana. Você está vestido do próprio Deus. Você está vestida do próprio Deus. Andaramanai. Você pode fazer muito mais do que você tem feito. Você está vestido, você está vestida do próprio Deus. Estas são as tuas vestes espirituais. O teu ministério a partir de hoje vai alavancar. O teu ministério a partir de hoje vai prosperar. Porque o Senhor pegou as suas vestes e colocou em você. Por quê? Porque você é filho, porque você é filha, e o pai veste os filhos com as suas próprias vestes. Você está sendo vestido com as próprias vestes do pai. Labacandará, chacatamana, e candarabaxô, requerá, chá. Você está vestido com as vestes do pai.
receba, 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 receba. Receba. Com vestimenta de glória. Arrabacanda, rabassurianda, ramanamana. Rianda, rabalas. Encontrar contigo, ser outra vez achado no teu coração. Aleluia. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração, onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. É por isso que o diabo não pode tocar em você. Você está vestido da glória de Deus. Você está vestida da glória de Deus. Alamanai arabalas, rianda ramanai. Você está vestido da glória de Deus. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Receba, receba. A glória de Deus está na tua vida, porque você está vestido da glória de Deus. A glória de Deus está na tua vida, porque você está vestido da glória de Deus. Receba. Rabalabalas. As vestes que estão em ti brilham. Você já ouviu alguém falar assim? Jesus entrou no meu quarto. Aí você fala, como ele era? A pessoa fala, não sei, eu só vi uma luz. Eu só vi uma luz. Porque as vestes são de glória. Você está vestido de glória, irmão. Você está vestida de glória, irmã. Você está vestido de glória. A luz do Espírito Santo está brilhando pelas vestes que você está vestindo. Eu quero estar. E deixa eu falar uma coisa. Para encerrar, deixa eu falar. Quando nós estamos vestidos de glória, quando nós estamos vestidos de glória, com as vestes espirituais, não tem ministério. Ah, ministério tal, ministério tal. Sabe por quê? Porque você não mostra o teu rosto. Não é o teu rosto que aparece. Não é o meu rosto que aparece. É o rosto de Cristo que aparece, aleluia. É o rosto de Cristo que aparece. É o rosto de Cristo. É a glória dele que aparece. É a glória dele. É o rosto de Cristo que tem que aparecer. É o rosto de Cristo. Quando nós mostramos o rosto de Cristo, não tem divisão, não tem divisão, não tem maior, não tem menor, porque é o rosto de Cristo que aparece através da nossa vida. Amém. Amém. Eita glória. É forte ou não é? Você está vestido de vestes espirituais. Deus abençoe todos que estão assistindo.